Estamos aqui então novamente nos nossos encontros mensais. Creio que este já é o sétimo encontro que fazemos. Como receberam todos, pronto, lá está, comecei pelo fim. Como receberam todos a programação 2, teremos aqui o gosto de estar a ouvir aqui mais uma vez um dos projetos aqui do plano, não é? Dos penais, que já conhecemos também, e desta vez com o projeto Terra Alimenta, com a Marta Cortegano aqui da ESDIM a partilhar o que é que aqui esta equipa esteve a fazer. Depois iremos aqui apresentar a versão da brochura, a última versão, que ainda está em construção e por isso mesmo também gostávamos de saber aqui a vossa opinião e recolher contributos, porque depois o objetivo em termos das conclusões do que foi o Encontro Nacional em Tomar será depois disseminar e partilhar publicamente do que é que resultou desse encontro e onde depois terão a oportunidade de ver qual é a estrutura neste momento, mas pronto, também teremos todo o gosto em incluir mais alguma informação e mais alguns contributos da vossa parte também. E pronto, e depois teremos aqui alguma reflexão, perguntas e respostas, mas será um encontro mais curtinho, não menos valioso, mas será esta então a programação e ordem de trabalhos para o dia de hoje. Se calhar passava já então a palavra aqui à Marta, que já está connosco, e vou aqui parar de partilhar. Bom dia, Marta. Olá, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui em período de férias, não é? Mas é sempre um gosto estar aqui convosco e poder também partilhar um bocadinho do que é que tem sido aqui o nosso penais do Terra Alimenta. Aqui então, acho que posso partilhar, não é? Conseguem ver? Ok, muito bem. Então vou-vos apresentar o Terra Alimenta, que tem como subtítulo Transição para um Sistema Alimentar Territorializado e que é o PNAE do Baixo Alentejo. Tem como desafio desenvolver as bases para o desenho participado e implementação do que chamamos uma bacia alimentar regional e a partir das cantinas de restauração coletiva. Porquê a partir das cantinas de restauração coletiva? Porque nos parece que é interessante desenvolver este trabalho de forma coletiva, regional, territorializada, e que as cantinas de restauração coletiva, sendo muitas delas de responsabilidade pública, são uma excelente ferramenta para conseguirmos mudar práticas na alimentação, quer por via da parte educativa, que refletem, não é? Muitas das cantinas de restauração coletiva são exatamente as das escolas e, portanto, quando estamos a atuar nas escolas e desde a pré-primária até ao secundário, estamos a atuar também na componente educativa, mas, por sua vez, estamos também a cuidar da alimentação. Mas não falamos só das cantinas de restauração coletiva públicas, na verdade neste projeto trabalhamos também com as privadas, com as IPSS, e assim conseguimos abordar um leque muito vasto e que no fundo são, se calhar, alguns dos públicos mais frágeis e vulneráveis em termos de saúde e que mais deveriam ser trabalhados, ou seja, por um lado os idosos, por outro lado também as crianças e os adolescentes. Também parte deste pressuposto, ao partirmos das cantinas de restauração coletiva, deve ser um dever do Estado assegurar alguma soberania alimentar. E nós vimos nos últimos anos com os desafios que nos têm sido colocados, não é? Quando nós pensávamos que num sistema alimentar que é extremamente globalizado e que muitas vezes estas questões de soberania alimentar, de localizar mais a produção, era quase inconcebível, porque estamos neste sistema alimentar que é completamente interdependente e globalizado e de repente chegam-nos desafios como pandemias ou a própria guerra e vimos o que é que acontece, não é? E eu acho que isso também nos leva a fazer essa reflexão, ou seja, de que modo a alimentação, e nomeadamente aquela que pode vir, que é assegurada pelo próprio Estado, não deveria ter uma componente de soberania alimentar e, por outro lado, de sustentabilidade, ajudar a criar sustentabilidade no sistema alimentar e nos territórios. É, contudo, principalmente um projeto de partilha de aprendizagens e de inspiração para a ação.
Ou seja, sabemos que este desafio é um desafio maior que não se resolve nos 18 meses de projeto que nós tínhamos previsto, e o que nós queremos com este projeto é fazer partilha de aprendizagens e de inspiração para a ação. Aliás, nós fomos bastante influenciados por este racional de intervenção da COFSA, o Conscious Food System Alliance, que é um movimento, uma aliança que faz parte do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, da qual fazemos parte. Deixo só aqui esta expressão do António Guterres que eles têm no seu site: "We cannot solve our biggest problems if we do not come together. It's not only about institutions or process. It is, in the first instance, about our mindsets." Ou seja, portanto, esta ideia de que para construirmos alguma coisa junta e fazer alguma coisa junta diferente, temos que estar juntos a trabalhar, e esta questão de não é simplesmente mudar as instituições ou os processos, que é absolutamente fundamental, mas começa pela nossa própria forma de pensar. E, portanto, esta ideia de conscious food, de consciência total, enquanto indivíduos, enquanto instituições, enquanto processos e enquanto grande sistema. Este racional está presente em todas as nossas intervenções, desde o princípio até ao fim, veremos como. Mas, em primeiro lugar, com quem fazemos este desafio? Estou aqui em representação da ESDIN, mas trago atrás de mim toda esta ampla parceria que tem sido fundamental neste projeto: a Simbal, a Rota do Guadiana, as Terras do Baixo Guadiana, a Alentejo 21 e a Terras Dentro, parceiros que nos começaram, a DRAP, que na altura ainda era DRAP Alentejo, que começa por também trabalhar connosco estas questões da dieta mediterrânica, em logo fundamental, logo no processo de inspiração inicial também. As colaborações externas foram fulcrais e têm sido, como a Chamar o Futuro, a cooperativa Chamar o Futuro e a Universidade de Évora. As parcerias nas experiências piloto, que começámos apenas com o município de Oribe. Aliás, começámos primeiro com que era a ideia de Mértola Terra Sintrópica, logo se juntou imediatamente a ideia do município de Oribe, e depois, por último, já extra projeto, mas Castro Verde, que também se quis juntar, e, portanto, temos aqui a parceria das experiências piloto a aumentar. Começámos, então, este projeto com um workshop de lançamento, em maio de 2023, e aqui a ideia foi divulgar os objetivos, a metodologia, a parceria, a equipa do projeto, mas quisemos logo mergulhar neste espírito que vos dizia anteriormente, ou seja, de inspiração constante, de aprendizagem conjunta, de liderança colaborativa. E então a primeira ideia foi inspirar a partir a comunidade para a cocriação através da partilha de resultados de projetos de referência, nesta primeira sessão com toda a apresentação da rede alimentar de Mértola e com o prato certo, ou seja, começando por uma mais local para uma extensão maior, e começarmos a perceber, a inspirar. Na altura, portanto, aqui tiveram presentes 70, 80 pessoas, e muitas delas ainda muito críticas relativamente a esta possibilidade de desenhar um sistema alimentar. Então foi muito importante este primeiro momento de inspiração, ou seja, vendo que, partindo de um piloto local para uma escala maior, que há muita coisa a acontecer e que é possível, mas que são processos de longo prazo. Em ambos os casos tinham esta característica de serem processos de longo prazo. E depois partimos para uma dinâmica backcasting, ou seja, imaginar em 2050 o que é que poderia ser um futuro completamente positivo relativamente à alimentação. E quisemos deixar a pairar sobre todos esta ideia de como será esse futuro realmente positivo, que nós queremos chegar lá. Então, esse horizonte ficou sempre presente em nós, de vamos avançar a partir desta ideia do futuro totalmente positivo. Depois fizemos também, começámos também por perceber o que é que seriam os hábitos, as preferências, as crenças limitativas referentes à alimentação e algumas dinâmicas participativas com várias salas de trabalho, e depois uma partilha de resultados entre todos, e foi um primeiro momento extremamente interessante em que começamos todos a entrar nesta dinâmica do que se vai seguir depois durante cerca de um ano. Temos depois, pelos vários work packages, então as atividades que fomos desenvolvendo. Logo de início temos duas atividades de diagnóstico. Uma foi a caracterização, avaliação e otimização do mercado social de alimentos, ou seja, conseguir perceber, ao nível das cantinas de restauração coletiva, fossem públicas ou privadas, fomos tentar inquirir e saber quais é que são os alimentos, quantidades, etc. Foram inquiridas 20 entidades, ou seja, 12 municípios dos 13 que fazem parte do Baixo Alentejo, e conseguimos ter a participação de 8 equipamentos de respostas sociais. 95% deles faziam gestão direta, o que é muito bom e nos facilita a vida, e 90% apresentam condições de armazenamento e acondicionamento em frio. Só alguns dados interessantes das refeições, do quase 1,5 milhão de refeições anualmente. Nós vimos, por exemplo, que mensalmente nós temos a mesma quantidade adquirida de hortícolas do que de batata.
Aliás, temos mais. Portanto, temos aqui 12,4 toneladas de hortícolas para 12,9 toneladas de tubérculos, sendo que desses 12,9, 99% é batata normal. E apenas 1 tonelada de leguminosas. Curiosamente, no Baixo Alentejo nós não temos praticamente produção de batata e temos muita produção de leguminosas. Não é? Então, são alguns dados que fomos sempre deixando depois para reflexão. Apenas 2,4% dos produtos eram de origem local. Foi também feita uma classificação com recurso ao SPAR, para a avaliação das emendas, com 15% dos planos classificados como não aceitável, 55% como aceitável e 30% como bom, sendo que era a Vidigueira que teve o melhor score e a seguir Mértola, portanto, ambas mais de 80% na sua classificação. Também verificámos que 30% das entidades tinham estratégias de minimização do desperdício alimentar, o que achámos interessante. A seguir, fomos também desenvolver, portanto, se por um lado queríamos saber ao lado, portanto, relativamente às cantinas, tudo o que estava a acontecer, o que é que compravam, como, o que é que se come, não é? Portanto, as quantidades. Por outro lado, vamos perceber ao nível da produção local o que é que existe. Foi então elaborado este questionário, dirigido aos produtores da região e uma ficha técnica às câmaras dos 13 concelhos. Foram realizadas metade por contacto telefónico, as que não conseguimos fazer pessoalmente, mas tivemos 88 respondentes, o que foi muito interessante. Isto deu-nos depois outra ferramenta que estamos a trabalhar agora interessante, que é perceber ao nível da produção local. Não é, contudo, a amostra que foi selecionada não é representativa da realidade agrícola do Baixo Alentejo. Portanto, ela está um pouco distorcida porque ela já foi selecionada pelos próprios grupos de ação local e municípios no sentido de a produção que poderia ser interessante para as cantinas de restauração coletiva. E é importante, portanto, temos um documento muito bom de desenvolvimento de potencial de produção de alimentos sustentáveis, mas há que olhar com cautela e não fazer dele, não extrapolar como sendo um documento relativo à produção de alimentos no Baixo Alentejo, mas sim a que já está diretamente relacionada com as cantinas de restauração coletiva. A partir daí, portanto, tínhamos os diagnósticos, começamos então todo o processo de inspiração. Através de várias visitas e de vários workshops que fomos realizando. O primeiro é um workshop de liderança criativa e governança, em que começamos com uma inspiração e imersão na realidade local, conhecendo vários projetos locais, como a Horta do Cumbral, a Cozinha da Avó, o Centro de Agroecologia e Regeneração. Também dizer que, obviamente, em todo este processo, toda a componente da alimentação acompanhou sempre os princípios que queríamos ver defendidos durante o projeto, e isso foi também muito interessante. E depois de passarmos a manhã, aliás, não foi nada fácil, este dia começou às 8 da manhã, tínhamos pessoas que vinham de barrancos, de locais distantes, não é? Também foi interessante que muitas vezes do Odmira também tivemos sempre muitas participações, apesar de não fazer parte do nosso, acabava também por vir, e isto também foi interessante porque esta ligação aos outros canais, aos 3 canais que nos rodeiam e poder criar ligações é também muito, muito interessante. Fizemos um mapeamento de stakeholders, uma análise de campo de forças, crenças limitadoras e abundâncias, que foi muito importante. Esta percepção do que é que são as crenças limitadoras, quase sempre a primeira que vinha, a ideia de que não é possível. Não é possível fazer, a contratação pública não permite, não temos produção, não temos logística. Há imensas crenças limitadoras que muitas vezes não nos permitem atuar. E então, depois de mapearmos o que é que seria, ou fazermos esta análise deste campo de forças, do que é que são as crenças limitadoras, vamos para as abundâncias. Ok, o que é que nós temos, por sua vez, em abundância, não é? Que conseguimos trazer para o sistema e, a partir daí, fazer o reframing, ou seja, reformular as crenças limitadoras. Ok, é impossível, a contratação pública não nos permite, dizem umas pessoas, mas dizem outras, não, mas Torres Vedras faz, então é possível fazer, vamos aprender como, não é? Estabelecemos os compromissos. Como é que vamos fazer para aprender e sabermos fazer melhor aquilo que nós estamos a conseguir? Ou seja, para cada crença limitadora, nós fazíamos o exercício de reformular a crença limitadora e transformá-la numa coisa positiva e num compromisso. E, a partir dessas crenças limitadoras, e exatamente porque percebemos que precisávamos de aprender e fomos nós, então, aprender. Esta primeira visita, a 21 de novembro de 2023, acontece em Torres Vedras. Temos, pela parte da manhã, um conjunto de visitas às próprias cantinas, dividimos em grupos diferentes. Foi muito interessante, os grupos são sempre muito heterogéneos, não é? Aliás, no próprio convite, aqui não tem
já vos mostrarei um convite, mas o convite é sempre feito nesse sentido, de maneira a trazer públicos muito heterogéneos, em que podemos ter, ao nível dos municípios, as cozinheiras, as auxiliares, pessoas do executivo, pessoas da contratação pública, temos as pessoas de várias ONGs, podem vir agricultores, podem vir, obviamente, depois todos os parceiros, mas o grupo traz sempre muita heterogeneidade. As nutricionistas de outros, até de outros projetos, outros municípios que vêm vindo, e isto permite também conversas muito ricas. Neste sistema em que fazemos visitas divididas e depois, por sua vez, vamos para a mesa da partilha e cada grupo vai dizer o que é que aprendeu da sua escola e enriquece imenso o debate. Da parte da tarde, por sua vez, fizemos um workshop em que vamos aprender, bastante informação sobre o programa o PSAI da Câmara de Torres Vedras, o Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar, perdão, estava aqui a tentar lembrar do nome de cor, mas depois um workshop também em que trazemos 2 especialistas nas componentes de contratação pública que nos foram ensinar imenso. Foi também curioso porque tínhamos aqui 2 diferentes abordagens, uma pessoa que trabalha há imensos anos em contratação pública, mas que se calhar tem ele próprio essas mais crenças limitadoras sobre este assunto, e de outra pessoa que também está a trabalhar, mas já neste sentido de ter visto que pode funcionar, que já está inspirada por vários outros projetos por toda a Europa em que vão desenvolvendo este trabalho e que nos traz também umas dicas interessantes, para além da própria Câmara de Torres Vedras, sempre a mostrar-nos, no seu caso particular, como é que conseguiram fazer e, portanto, foi uma aprendizagem bastante rica. Portanto, tirámos dali várias aprendizagens, mesmo a partir do próprio processo, portanto, perceber como é que funciona o processo, do caso deles, muito ao pormenor, e nós estamos extremamente agradecidos por toda a partilha que tem sido feita, tem sido incansáveis, todas as técnicas de Torres Vedras a passarem-nos informação, e posso dizer que nós somos um bocado chatos, não é? Porque estamos sempre realmente a pedir alguma ajuda e a pedir informação, e eles vão-nos dizendo tudo, o facto de termos, quer da parte das técnicas do município, mas também das pessoas da Economa, das cozinheiras que lá estavam, toda esta informação de uma forma muito transparente, ajudou imenso todo o grupo de trabalho. Não vale a pena estar a ler aqui ao pormenor algumas destas aprendizagens, mas se calhar deixar aqui ao nível do workshop esta ideia da importância de ir para o terreno, de quem faz as licitações, conhecer muito bem, entender os problemas, ou seja, apesar de nós estarmos a aprender num local, estamos a aprender num local que é totalmente diferente do nosso, não é? Em termos das suas características edafoclimáticas, distribuição da população, etc. E, portanto, o que nós estamos a tentar perceber é em termos de processo e não propriamente as suas soluções, que não terão que ser necessariamente iguais, não é? Mas esta ideia de que é necessário ir para o terreno, entender os problemas e depois achar formas criativas de solucioná-los, porque muitas vezes temos pessoas por trás que são muito apegadas à burocracia, nomeadamente ao nível da contratação pública, e que não conhecem a realidade de campo. E, portanto, essa aprendizagem foi extremamente importante, mas depois também, obviamente, aquelas questões mais práticas dos critérios de adjudicação, quais os artigos que usam, mas esta mensagem-chave que eu deixo aqui, que a contratação pública não é um bicho-papão, e o mais importante é saber fundamentar, não é? Saber fundamentar o porquê das decisões e dos critérios que são tomados. Visita seguinte, fomos a Lisboa, aqui visitar principalmente 2 projetos, portanto, uma visita à Escola dos Olivais e conhecer todo o processo da rede Foodlink. Por sua vez, da parte da tarde, tivemos um workshop sobre a dieta mediterrânica nas cantinas de restauração coletiva. Aqui, mais uma vez, foi extremamente interessante a visita, foi super importante percebermos como esta capacidade de liderança colaborativa aqui de um conjunto de mulheres que dinamizam todo este processo nos Olivais, e quão importante é esta forma de estar e esta liderança colaborativa que é ali executada para que isto corra tão bem. Foi se calhar das visitas em que, apesar de não acontecer assim tanta coisa tão importante, aparentemente, vou mesmo dizer aparentemente, e no entanto, como foi das visitas que mais inspirou muitos dos participantes neste processo. Foi também fundamental perceber esta questão, mais uma vez, de escala, não é? Esta diferença de escalas, entre perceber o que é um projeto a uma escala de freguesia e o que é um projeto a uma escala de área metropolitana. Também interessantíssimo, aqui com a apresentação da Rosário Oliveira, que também foi muito generosa a explicar-nos todo o processo. Aqui algumas das principais aprendizagens, esta estratégia de continuidade, e aqui um fator-chave, não é? Estamos a falar de um processo que também já vem de algum tempo, e esta persistência, resiliência das pessoas que fazem este processo, a importância de envolver fazendo, a equipa, outro
fator absolutamente essencial, que é ter uma equipa multidisciplinar e permanente e, além do mais, entusiasmada e persistente, que continua a coordenar e a animar o projeto. Também realça aqui o último fator que achámos engraçadíssimo e até hoje falamos dele e continuamos a pensar, também a aplicá-lo, a seguir estas sugestões, que é a estratégia para lidar com o que elas consideravam, neste caso, o principal elemento dificultador, que eram os próprios pais. E tinham esta estratégia muito interessante, ter uma pessoa preparada para lidar com os pais e com os pais mais chatos, e que foi extremamente interessante de perceber como é que o faziam. Visita seguinte, vamos para Montemoro Novo, onde vamos fazer uma visita ao Freixo do Meio, sempre uma inspiração enorme a perceber tudo o que vai acontecendo no Freixo do Meio, mas também, obviamente, o projeto SEME, Semear em Montemoro, Estratégia Alimentar, e depois da parte da tarde, mais uma vez, outro workshop de alimentos saudáveis e sustentáveis nas cantinas de restauração coletiva. E por último também a experiência da cooperativa Minga, ou seja, havia várias coisas interessantes a acontecer em Montemor e fomos tentar conhecer tudo o que se passava. Há pouco dizia-vos do convite, esta questão de o convite ser sempre dirigido a municípios, comunidade educativa, aos grupos de ação local, associações, ONGs, cozinheiros, gestores de empresas, gestores de cantinas públicas, entidades públicas e PSS, ou seja, nós mandamos sempre este programa de uma forma para muitas pessoas e muitas entidades, incentivamos bastante, até quando falamos com os municípios, que tragam diferentes pessoas com diferentes responsabilidades que intervenham. Portanto, foi normal muitas vezes termos no processo pessoas que eram da área da educação, outras vezes as nutricionistas, cozinheiras, auxiliares, etc. Pronto, aqui mais uma vez, portanto, algumas fotos só para ilustrar, e aqui algumas das principais aprendizagens: ter logística e metas execuíveis, não é? A equipa multidisciplinar, portanto, isto destaca-se várias vezes, e o envolvimento multi-stakeholder como equipa permanente que coordena e anima o projeto. Este fator aparece-nos constantemente e, portanto, é claramente uma das lições aprendidas deste processo, é entender que só é possível fazer processos deste género se houver continuidade, e para isso é preciso pessoas, equipas multidisciplinares e pessoas de várias entidades, portanto este envolvimento multi-stakeholder. Também o processo independente de financiamentos, com forte componente de sensibilização, comunicação e literacia alimentar, a importância de ter estruturas, cooperativas, associações que agregam e apoiam os produtores, que era o caso da Minga, conhecer as condições locais, um aspecto que nós temos vindo também a trabalhar, e a cooperativa Minga também partilhou alguns dos seus principais desafios, que é a quantidade de produção, ou seja, e depois também ao nível do transporte e logística e espaços de armazenamento, e o facto de haver constantemente produtos que são fora da época a serem encomendados e, portanto, depois o desafio de articular isso com a produção local. Depois, estamos a fazer, já mais recentemente, a 11 de junho de 2024, quando já nos sentíamos muito mais preparados e inspirados, voltamos ao grande elefante na mesa da contratação pública, não é? E aqui temos o segundo workshop de contratos públicos para compras locais e sustentáveis. E aqui voltamos a ter novamente uma parte de especialistas, além da Maria José Ilhéu e da Maria Inês, que vocês veem na fotografia, tivemos também uma advogada especialista neste tema, que nos ajudou bastante, um especialista em contratação pública, o mesmo volta a estar connosco, mas depois a parte da tarde é toda muito já na parte do trabalho, ou seja, nós fomos separar por grupos e para cada grupo tínhamos ali diferentes possibilidades de lotes, como por exemplo o grão e o azeite, outras hortícolas, noutras frutas, noutros a carne, tínhamos contratos públicos em cima da mesa, cadernos de encargos, etc. E começou cada grupo a trabalhar e a tentar desenhar, quase sempre estavam ali quase por municípios, a tentar desenhar como é que poderiam alterar e o que é que seria um exemplo de contratação pública, como é que melhoravam. Tinham os Torres Vedras, em alguns casos tinham os seus próprios, olhavam para uns, olhavam para outros, e depois tínhamos os especialistas a rodar por mesas e a darem uma espécie de mini consultoria a cada mesa para saber como é que podemos fazer isto. Isto foi um exercício extremamente interessante de se fazer. Work Package 3, temos os pilotos. Portanto, tivemos o piloto do ORIC, que foi o planeamento e implementação de soluções para a introdução de emendas escolares baseadas na dieta mediterrânea, ou seja, ter uma emenda semanal o mais local e sazonal possível. Foi interessante, foi a primeira vez que em Ourique, que é a capital do porco alentejano, se conseguiu ter o porco alentejano na emenda. Isto implicou aqui um trabalho grande de desenho do piloto, de conseguir os produtos e a implementação do piloto. Foi bastante interessante, mas percebemos que a nível do desperdício
houve um desperdício talvez maior para alguns pratos que podiam não ter tanta aceitação, o que, lá está, nos leva à tal questão de perceber que estas mudanças são feitas por processos, não é? E, portanto, quando falamos de iniciativas mais particulares, de sensibilização, elas não têm o efeito desejado se não forem acompanhado por todo um conjunto de mudanças de trabalho que é feito de uma forma multidisciplinar. Contudo, foi extremamente interessante perceber, porque também serviu de teste para perceber, mesmo ao nível de algumas compras locais, de aceitação de uns produtos e de outros, como é que poderá funcionar no futuro. Por sua vez, no caso de Mértola, um piloto também tinha uma dimensão totalmente diferente, estamos a falar de um concelho que já vem a desenvolver há muito tempo todo um processo de uma rede alimentar local. Aqui queríamos observar e avaliar as soluções logísticas para o abastecimento das cantinas escolares, mas também, além desta questão, muito a questão da contratação pública também foi muito trabalhada. E permitiu-se assim experimentar dias ou semanas pontuais de abastecimento com produtos locais e de proximidade, e esta aproximação já à bacia alimentar, a ideia de não ser só os produtos locais de Mértola, mas como já estava feito todo aquele levantamento, de perceber alguns produtos que poderiam já ser inseridos e que vêm dos municípios vizinhos. E foi feito isto, fortalecer a rede alimentar promovendo reuniões bilaterais, ou seja, entre produtores e técnicos do município que ficaram também a conhecer muito melhor a produção, entre os próprios produtores, entre uns e outros, e uma assembleia alargada, que faz parte da ideia da rede alimentar de Mértola, e foi feita mais uma assembleia alargada entre os diversos atores e em que se conseguiram estabelecer metas, nomeadamente esta meta que já ficou definida a nível municipal de o abastecimento das cantinas escolares com saladas, frutas, sopa, azeite e leguminosas sazonais, com 75% de proximidade ou biológica até ao final do ano letivo 26-27. Também foi possível participar na consulta preliminar do mercado para a preparação de cadernos de encargos para preparar já os produtos para o próximo ano letivo de 24-25. No final, sai daqui um relatório técnico do projeto que nos está a ser muito útil, está agora em revisão, mas que nos traz esta ideia das lições aprendidas e recomendações para a rede alimentar, quer ao nível do papel do município, que apesar de estar bastante envolvido e tem sido incansável, claro que há sempre aspectos a melhorar, estão aqui um conjunto de recomendações extremamente importantes, desde o trabalhar com os municípios limítrofes, que pode ajudar bastante neste processo, mais uma vez, portanto, esta extensão para a bacia alimentar pode ser realmente interessante e isto foi muito claro, nomeadamente, por exemplo, nesta questão da entrega das carnes locais, porque para haver sustentabilidade para os próprios agrupamentos de produtores faria mais sentido, não se esqueçam que estamos a falar de uma zona de muito baixa densidade e, portanto, as quantidades aqui são muito pequenas e, portanto, se associado nesta ideia de bacia alimentar já se torna muito mais interessante para os agrupamentos de produtores. Na verdade, também foi a primeira vez que houve a carne de borrego da Associação de Agricultores do Campo Branco em Castro Verde, portanto foi a primeira vez que na cantina em Mértola comeram borrego do Baixo Alentejo e não só comeram borrego do Baixo Alentejo, como foi borrego só alimentado a erva, não é? Portanto, também foi um ano excepcional, foi possível e foi interessante que escolheram um produtor, a entrega de produto mesmo com a melhor qualidade possível e houve quase desperdício zero. E foi muito interessante depois falar com as cozinheiras sobre este assunto, quer ao nível da aceitação dos miúdos, quer ao nível do facto de ser uma carne de elevada qualidade que não lhes trouxe desperdício nenhum na cozinha. Portanto, houve quase desperdício zero, quer na preparação, quer depois na aceitação por parte das crianças do produto. E isto foi extremamente interessante. Mas temos também aqui, em termos logísticos, dificuldades e, portanto, recomendações. A principal dificuldade, neste caso, tem a ver com o elevado isolamento que Mértola tem, portanto, a dificuldade das soluções logísticas e aqui um conjunto de sugestões, e nomeadamente a cooperação entre os produtores, que aqui é essencial e que está a fazer falta. Ao nível das IPSS também, como é que pode ser melhorado este processo e esta necessidade de encontrar estratégias para este envolvimento, que pode ser muito interessante e que já acontece de algumas IPSS serem elas que fazem a produção para as escolas que estão na sua freguesia e terem também hortas de produção biológica, mas precisam de algum apoio para conseguirem ter estas estratégias, e isto é aqui reforçado, e ao nível da sensibilização, onde já há um grande trabalho neste caso, mas que há espaço para melhorar, não é? Ao nível da rede alimentar, há também aqui esta necessidade de juntar uma task force entre as várias entidades, para as questões mais da alimentação saudável e literacia alimentar, articular os processos de decisão,
um mapeamento, também a continuidade de alguns projetos que já foram feitos, como mapeamento da terra disponível, que possa fomentar esta produção agrícola local, será importante. Depois, por sua vez, também o fato interessante que este projeto piloto não estava previsto, mas há um município que se tornou bastante interessado no processo, que começa a levar muitos participantes, muitos interlocutores dentro do próprio município, foram ainda as cozinheiras, as responsáveis da parte da educação, e fizemos depois uma reunião alargada, conseguimos perceber que a Câmara de Castro, na dificuldade de poder levar toda a gente, convida-nos então a fazer uma reunião alargada em Castro Verde com o Executivo, dirigentes e funcionários do município. E foi muito interessante porque era uma reunião com 20 e tal pessoas, e quando chegámos e fizemos o nosso círculo inicial e perguntámos a primeira pergunta, que gostamos sempre de trazer uma primeira pergunta no círculo, do porquê que estou aqui, e recebemos a resposta de muitas pessoas porque me obrigaram. Obrigaram-me, mandaram-me, chegaram lá e disseram que eu tinha que vir, e quando chegámos ao fim da reunião, a verdade é que tínhamos um conjunto de pessoas altamente motivadas e a dizer que nós conseguimos fazer isto e queremos fazer isto. Portanto, foi uma reunião extremamente produtiva, principalmente ao nível das funcionárias, de conseguirmos ganhar as funcionárias, e de facto passou-se logo à ação. E aqui, de facto, achámos muito inteligente da parte de Castro Verde perceber que nessa primeiro passo à ação, e sendo quase isto um passo zero, que era primeiro, era absolutamente essencial trabalhar a sensibilização. Portanto, durante todo o terceiro período deste último ano letivo, foi montada muito rapidamente uma AEC, atividade extracurricular só sobre a alimentação, em várias turmas do Conselho, e foi muito interessante ver os resultados, porque pensamos que desta forma, ou seja, trabalhando a alimentação, as AECs acontecem todos os dias, não é? Semanalmente e todos os dias. E, portanto, uma vez por semana, esta AEC ser sobre a questão da alimentação, em que os miúdos põem a mão na massa e estão a trabalhar a alimentação, mas a alimentação aqui de uma forma muito particular, a trabalhar os conceitos que nós queremos, de sustentabilidade, literacia alimentar, a trabalhar muito mais a questão vegetais. Eles praticamente só trabalharam fruta e legumes todo o tempo, a fazer coisas divertidas, interessantes e criativas, mas sempre com frutas e legumes, com muito pouco açúcar, onde sem açúcar a maior parte das vezes. A maior parte das vezes, eu minto, era sem açúcar, perdão, e poderem trabalhar esta questão, estarem divertidos, animados, e o resultado foi muito feliz. Pronto, só para dizer que ainda houve algumas atividades extras, não estavam previstas no projeto, mas participámos em várias feiras e eventos, ou com a apresentação do projeto, ou com algumas atividades mais práticas de confecção e degustação do que é que podem ser os produtos locais de época sazonais. Participámos também no workshop em Tomar, assim, com uma mini ação em que trazemos estas pequenas intervenções que podem ajudar ao envolvimento de atores, à inspiração, à criatividade, ao pensar neste futuro totalmente positivo e como é que podemos atuar. O início do piloto em Castro Verde, não é? E além desta ação das AECs, a verdade é que já houve uma reunião, entretanto, de reflexão conjunta entre os vários municípios para o fornecimento conjunto de carnes locais em regime extensivo para o próximo ano letivo, e já estamos a trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Estamos mesmo a terminar nos próximos, quer a apresentação, quer o próprio projeto. Então, estamos a terminar os estudos e relatórios que vão compilar todas as lições aprendidas. Vai ser principalmente uma ferramenta interna para este território, mas que obviamente ficará disponível para aprendizagens para outros territórios que também queiram aprender com o nosso processo. E o ponto final, que vai ser o desenho desta bacia alimentar, e que vai acontecer num retiro que vamos fazer em conjunto. Portanto, vamos pegar neste grupo de pessoas que está a trabalhar há 18 meses e vamos estar 2 dias em formato de retiro a fazer o desenho do que é que será esta bacia alimentar no futuro. Ok? Só terminando de dizer que para conseguir grandes coisas é necessário não apenas planear, que é essencial, mas também acreditar. E nós trabalhamos muito esta componente, acreditar que é possível fazer, não apenas agir, que é absolutamente necessário, mas também sonhar. E esta componente do sonho esteve sempre presente no nosso projeto. Ok, e fico por aqui. Ótimo, obrigada. Muito interessante. E esta componente das aprendizagens, não é? Que pronto, foi muito rica. E obrigada pela partilha. Abria então aqui a dúvidas, questões, perguntas específicas. Também a Marta foi partilhando bastante aqui as aprendizagens e como foram ultrapassando aqui os desafios. Não sei, Luís, está sem som? Está com som? Estou com som. Ia partilhar alguma coisa, não sei, porque como vi... Ia fazer só aqui 2 ou 3 comentários. Ia fazer só aqui 2 ou 3 comentários
para já, não sei se, como aqui as pessoas que participam aqui nestes encontros mensais também vão mudando, não é? Nós já tivemos a oportunidade de ter uma apresentação especificamente sobre o Foodlink, com o Rosário Oliveira, aqui há alguns meses atrás, e de facto percebe-se que é um projeto onde também se enquadra o PNAES da área metropolitana de Lisboa, mas que é um projeto com um folgo diferente dos nossos PNAES, não é? Que é interessante, que seria interessante também que noutras NUT 3 fosse possível estabelecer estes projetos de mais longo prazo, não é? Onde depois conseguem fazer confluir diferentes financiamentos. Eu lembro-me, eles começaram com o Urbact, se não estou em erro, o Robust, depois, enfim. E agora o PNAES da área metropolitana de Lisboa dá também um contributo a esta rede Foodlink com algumas ações específicas no âmbito dos mercados, etc. E é de facto uma experiência, não sei se é única, mas é bastante mais avançada ao nível de uma região do que as outras que nós conhecemos. Depois, um outro comentário era em relação a esta questão que é muitas vezes central da contratação pública e que aparece muitas vezes como uma crença, não me lembro agora exatamente do nome que a Marta lhe deu, mas era tipo uma crença inibidora ou uma coisa qualquer do género. Limitadoras. Exato. E que nós próprios temos identificado nas questões, no questionário que fizemos aos PNAES, como um tema muito importante, e eu acho que nós vamos poder ter que aproveitar aqui alguns dos peritos com que o PNAES do Baixo Alentejo já trabalhou para um dos momentos que queríamos fazer. Nós já discutimos um bocadinho internamente, percebemos que é um tema que é muito difícil tratar num encontro destes mensais aqui assim rapidamente. Se calhar vamos ter que arranjar um destes momentos para lançar aqui o tema, mas depois se calhar temos que o tratar de outra maneira com as pessoas dos diferentes territórios que podem estar mais interessados no tema. E por último, só dar aqui os parabéns por uma coisa que vocês tiveram coragem para fazer logo desde o princípio, quando conceberam o projeto, que foi programarem muitas visitas. E eu continuo a achar que as visitas são um instrumento extraordinário para trabalhar, já desde há muito tempo. Estou-me a lembrar há mais de 10 anos, quando fizemos um processo de disseminação de um projeto que hoje também é muito conhecido, que era o PROV, e nós fizemos muitas visitas na altura. E as visitas, de facto, têm resultados extraordinários. Normalmente não são muito bem vistas pelos financiadores, porque acham que as pessoas vão passear. Mas a experiência que eu tenho, e este exemplo aqui também demonstra isso, que as visitas podem ser, de facto, momentos muito importantes de partilha, e as pessoas estão a partilhar e, ao mesmo tempo, estão, de facto, também a passear e a estarem em sítios diferentes daqueles onde estão normalmente todos os dias. E comparam coisas que fazem em casa e por vezes trocam sementes e trocam ideias, trocam uma série de coisas, e acho que as visitas são... noutros contextos tenho defendido isso, e às vezes não é fácil enquadrar as visitas nos projetos porque quem financia acha que as pessoas estão só a ir passear. E parabéns, obrigado. São estes comentários. Posso só responder, Catarina, aqui Claro, uma claro questão que sim. interessante, que é, Luís, nós concordamos inteiramente, e para nós as visitas, claro que a visita é um dos momentos de aprendizagem mais rico, e nós até de tal forma que nós decidimos fazer os workshops nas visitas, não é? Complementámos, o que também acabamos por poupar alguns recursos, mas é muito mais interessante trabalhar depois de ir ver, ou seja, se vocês repararam no modelo, a visita era sempre de manhã e o workshop depois à tarde. Ou seja, mas no mesmo sítio onde estamos, ou seja, a capacidade de pôr as pessoas a trabalhar em torno de um tema, depois de terem visto qualquer coisa que as inspirou bastante, é completamente diferente. E no próprio dia, quando aquilo está fresco, não é? Portanto, nós vamos ver qualquer coisa que nos inspira muito, ouvimos pessoas que nos inspiram muito, e a seguir, quando vamos para o workshop, que é a parte, às vezes, que quase sempre teve esta dupla componente, parte teórica e parte de trabalho, senão não era o workshop, senão estávamos a ouvir, não é? Portanto, teve sempre estas duas componentes. Primeiro ouvimos alguém, mas a seguir pomos-nos a trabalhar em conjunto. E é totalmente diferente a capacidade de trabalho de um grupo quando acabou de ver alguma coisa que funciona, não é? Ou mesmo até percebendo que eu acho que é super importante em qualquer visita de aprendizagem, que é aprendermos com o que correu mal, não é? Portanto, eu não gosto de ir uma visita para as pessoas nos estarem a contar que é tudo
é tudo perfeito e funciona tudo muito bem. Não, nós muitas vezes debatemos exatamente sobre as dificuldades, sobre aquilo que era difícil e como é que conseguiram, ou que ainda não conseguiram ultrapassar. Esse fator foi importante. Mas dizer que efetivamente neste financiamento as visitas não eram elegíveis de início, e portanto foi aqui um trabalho que também tivemos que fazer no fundo, de convencer a entidade financiadora o porquê da importância deste tipo de metodologia enquanto forma de aprendizagem. Portanto, só aqui dizer que concordamos totalmente com o Luís, e mesmo a parte de passear, sim, é importantíssima, não é? Nós pegarmos, por exemplo, nas cozinheiras e levármos-las a ir ver as coisas, saírem do seu dia-a-dia, da sua rotina, de pensar todos os dias o mesmo, para ir ver uma coisa totalmente diferente, o envolvimento com que elas vêm no dia a seguir e a disponibilidade para trabalhar connosco mudou completamente, não é? Do que simplesmente ser impingido. Temos várias situações, nós temos situações em que o executivo pode não estar convencido do processo, mas temos depois técnicos muito convencidos e com vontade. Temos situações em que é o contrário, o executivo pode estar convencido, mas depois não tem a colaboração dos técnicos ou das cozinheiras ou da auxiliar, que no final pega no tabuleiro, vai pôr ao menino e diz: o menino não gosta disto, eles não vão gostar disto, e estragou tudo, não é? Morreu tudo ali. A partir do momento que alguém diga em frente da criança que ela não vai gostar de certeza, é claro que ela não vai gostar de certeza, não é? A partir desse momento. Então, como é que nós mudamos a forma, a postura de estar para uma mentalidade colaborativa de todo o ecossistema que deve estar envolvido? É muito melhor conseguido quando todos os envolvidos estão inspirados a partir de ver como é que funciona noutras situações. E nisso, por exemplo, a visita a Torres Vedras foi essencial. As visitas às cozinhas, com as cozinheiras, com a Economa, com as auxiliares, falar com elas peer-to-peer, foi absolutamente essencial neste processo, não é? Fez toda a diferença. Pronto, e só reforçar, sim, a importância das visitas. Desculpem, estava aqui a tentar aceitar e depois. Exatamente. Não sei se há mais questões, mais comentários. Força, Carolina. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, dar aqui os parabéns ao projeto do Terra Alimenta, que eu também já tive aqui a oportunidade de estar com eles e fazer alguns workshops também aqui incorporados nas visitas que têm feito. Têm sido sempre espetaculares, com um grande público e muito diverso, tem sido mesmo muito, muito bom. E a minha questão vai aqui mais para esta parte do projeto piloto em Ourique, da utilização aqui das carnes, porque sabemos que com carnes não é só ir diretamente aqui ao produtor e o produtor fazer esta venda da carne às escolas, não é? Portanto, há sempre aqui necessidade de detalhe e assim, e eu gostava de perceber um bocadinho como é que conseguiram aqui ultrapassar esse obstáculo, que no nosso projeto tem sido aqui algo que nós nunca pegámos, porque lá está, encontramos aqui muitos obstáculos e então baseámos-nos sempre muito mais na parte dos hortícolas e das frutas, porque realmente não achámos que seria aqui muitas dificuldades, e então gostava de saber um bocadinho como é que conseguiram ultrapassar. Olá, Carolina, obrigada pela questão. Antes de responder à Carolina, quero só dizer uma coisa. Houve muita coisa que tem corrido bem neste projeto e uma delas é esta sorte do nosso PNAE implicar grupos de ação local que estão noutra NUT também. E isso quis dizer que, ao termos a terras dentro, a terras do Baixo Guadiana, portanto, trouxeram as suas nutricionistas dos seus PNAEs também. E, além disso, 2 outros municípios, Mértola e Vidigueira, trouxeram as suas nutricionistas também. Então, para vos dizer que nós neste processo fomos brindados não com uma nutricionista, mas com um grupo de 5 nutricionistas altamente entusiasmadas que colaboraram imenso para nos ajudar. Portanto, saiu-nos a sorte grande, porque além do mais todas elas são extremamente empenhadas e foi mesmo bom ter-te a ti também, Carolina, que não estás oficialmente no outros PNAEs, mas que foste sempre extremamente colaborativa, assim como as outras colegas, não é? Portanto, foi um 5 em 1, portanto só devíamos ter uma nutricionista e tínhamos um 5 em 1 perfeito que nos ajudou imenso, obrigada. Carolina, na verdade nós achávamos o mesmo, não é? Portanto, nós achámos sempre que iríamos trabalhar muito mais a componente hortícolas e frutícolas, por causa das dificuldades enormes com a carne,
mas eu acredito muito em serendipitia, não é? Portanto, quando nós começamos a trabalhar muito para as coisas acontecem, parece que temos aquela sorte instantânea que de repente começa tudo a correr bem. E até nas questões das carnes aconteceu um bocadinho isso, porque nós sempre também achámos, bom, isto vai ser super difícil trabalhar as questões das carnes, mas aconteceu aqui até duas situações com as carnes, não foi só no piloto de Ourique, portanto, no piloto de Ourique e depois com o agrupamento também de Castro Verde relativamente ao borrego. Portanto, com o porco alentejano e com o borrego conseguimos duas situações diferentes, as duas não estavam esperadas e previstas em projeto. E isto porquê? Porque nos apercebemos que ao nível da carne de porco alentejana havia uma infraestrutura capaz de fazer também o embalamento. Portanto, com a Monsaraz, em Ourique, há uma empresa que consegue fazer todo o corte, embalamento e entrega, não é? E que trabalha com os produtores de porco alentejano na região, então poderiam ser um fornecedor direto e poderia ser muito interessante trabalhar com eles ali entre a Associação de Agricultores, a empresa que trabalha diretamente com essa associação e que faz esse ajuntamento, por um lado. E, por sua vez, quando estávamos a trabalhar, calhou falarmos com a Associação de Agricultores do Campo Branco, perceber que eles tinham um agrupamento, que estavam organizados para a comercialização e que agora já estavam a fazer exatamente um projeto em que queriam muito ter esta venda direta e que já estavam a fazer também o corte, embalamento e preparação. E perguntámos-lhe se seria possível então termos carnes preparadas para jardineiras, de borrego e, por exemplo, costeletas ou hambúrgueres ou carne picada, etc. Eles disseram que sim e fizemos então essa primeira experiência também em Mértola com o borrego. Portanto, em Ourique com a carne de porco alentejano, pronto, foi aquela carne com aquela gordura espetacular, muito mais interessante, e, portanto, os miúdos aceitaram muito bem essa carne, e o borrego, na qual nós tínhamos um bocadinho de receio, não é? Porque muitas vezes as crianças são muito mais afetas, calhou que correu super bem. Portanto, a jardineira de borrego, como vos disse, era um borrego de pasto, num ano que foi um ano excepcional, portanto, há 20 anos que não tínhamos um ano que não fosse de seca, portanto, foi um ano também excepcional, o que quer dizer que aqueles borregos de primavera só tinham comida erva. E, portanto, era um animal de alta qualidade, portanto, foi um produto de luxo na cantina, também foi escolhido assim, para ser para os meninos. Qual foi a conclusão a que se chegou? É que toda a gente gostou imenso de fazer, mas que em termos de eficiência para o agrupamento, estar a preparar os lotes são muito pequenos, porque estes municípios são de baixas densidades, e aí nós dissemos, mas atenção, que não é só este município que quer, temos aqui pelo menos 2 municípios que estão altamente interessados. E fizemos as contas e percebemos que com 3 municípios a fazerem encomendas para a mesma data, nós vamos conseguir ter, e já estamos a planear então para o próximo ano letivo, uma vez mensal ter a carne de borrego, mas que os 3 municípios vão se juntar para fazer encomendas para as mesmas datas, para criar eficiência ao agrupamento de produtores, de fazer a preparação da carne com as mesmas condições, o mesmo tipo de lotes, conseguirmos ter a produção desta forma, ok? Portanto, mas foi assim, portanto, porque vimos que, por coincidência, na mesma altura que estávamos a fazer este projeto, há agrupamentos de produtores que também deram um salto para conseguir ter os cortes, embalamentos preparados e fazer essa venda direta. Portanto, estamos aqui a tentar fazer este caminho conjunto. Obrigada, muito interessante, porque realmente aqui no Alentejo vê-se muito mais a produção de animal, não é? Aqui a parte da carne de porco e de vaca, e muitas vezes aqui os hortícolas são um bocadinho mais complicados e, portanto, não há aqui muita quantidade, e realmente é aqui uma boa visão. Parabéns. Sim, e lá está a ideia de como a bacia alimentar aqui pode funcionar. E é assim, neste projeto estamos condicionado pelas NUTS 3, mas a verdade é que não precisamos testar. Ou seja, por exemplo, se chega de repente um município vizinho, não é, de outra NUT que quer trabalhar em conjunto e está na mesma estratégia, olhem, nós já temos este fornecimento, conseguimos aqui. E eles podem dizer, mas olhem, atenção que para este produto temos nós aqui em grande quantidade. Se quiserem todos reunir-se e agruparem-se para fazermos, então é essa um bocadinho a ideia também. Ou seja, de percebermos que aqui o diminuir o circuito curto é o mínimo de intermediários e a menor distância possível, não é? Para conseguirmos ter esse fornecimento. E não é o limite administrativo que vai definir essa menor localização possível, menor distância possível. Sim, exatamente, concordo. Muito interessante. É mesmo, pronto, esta questão da colaboração, não é? E todo o trabalho que se vai construindo e que pode resultar, lá está, nesta colaboração projetos intermunicipal e não ser só assim.
Acho que é muito interessante. E também o mote para quando pensamos na continuidade destes projetos, não é? A colaboração é sempre a palavra-chave, porque a vontade e necessidade continua, não é? Não sei se há mais questões. Pronto, então, outra vez também agradecer aqui à Marta e à equipa da Terra Alimenta e parceria da Terra Alimenta. É sempre inspirador e interessante ouvir. E então, encerrar aqui o nosso encontro mensal de julho, desejar boas férias a quem for e tiver a oportunidade de ainda ir de férias, ou quem ainda está de férias, boa continuação. E mantemos então contacto e esperamos ouvir de vocês contributos. Senão, depois também iremos partilhar a brochura e continuaremos então em contacto e partilha. Obrigada a todos.